Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 6. Mateus 25, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Oremos. Senhor, abençoa este pequeno momento, Senhor, e que vamos dar uma pequena palavra, Senhor. Que estas poucas palavras, Senhor, possam ser de grande ajuda para teu povo, Senhor. Que eles possam entender, Senhor, que eles possam mastigar isto, Senhor, para que acrescente a sua fé, para que lhes dê força para enfrentar o dia a dia. Em nome de Jesus Cristo, amém. Eu quero falar sobre o clamor da meia-noite, é a mensagem de branda. Jesus pregou sobre os selos. Pregou sobre o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Mas quando chegou no sétimo, ele omitiu. Ele apenas disse: aquele dia e hora ninguém sabe. Mas ele falou do sétimo selo em parábolas, não claramente. Ele falou sobre a parábola da figueira, que está falando sobre Israel voltar à sua pátria, e quando ela voltasse para a sua pátria, não passaria aquela geração, 40 anos, sem que ele viesse. Ele falou sobre os dias de Noé, os dias de Ló. Ele falou sobre a parábola dos dois servos, falou sobre a parábola dos 10 talentos, ele também falou, para falar sobre o sétimo selo, sobre a sua vinda, ele falou sobre o ladrão de noite, a sua vinda, o sétimo selo, a vinda do Filho do Homem seria como um ladrão de noite. Mateus 24, 42 a 44, Mateus capítulo 24, versículo 42, 43 e 44. Vigiai, pois porque não sabei que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Veja, ele está falando sobre o sétimo selo, que é o dia e a hora. Nas outras parábolas ele também fala, quase em todas, sobre o dia e a hora. E aqui ele diz: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. A que vigília da noite o Senhor vem? Na mensagem O Conflito de Deus entre Satanás, entre Deus e Satanás, parágrafo 261, o irmão Branham diz a que vigília é. Recordem, eles, sétima vigília, você recorda disso? Na sétima vigília é quando ele vem. Qual era a sétima vigília? A mensagem do sétimo anjo. Amém. Ele vem na sétima vigília, que também representa a sétima era da igreja e a mensagem do sétimo anjo. Ele segue dizendo: primeira vigília, elas adormeceram. Segunda vigília, terceira, quarta, quinta, sexta, passando por todas, Tiatira, através de todas as eras, até a vigília de Laodiceia, sétima vigília, a mensagem do sétimo anjo. Mas na sétima vigília a voz veio: eis que veio o noivo, ide ao seu encontro. E o que? Elas despertaram, prepararam as suas lâmpadas. Mas eu quero estudar um pouco aqui na parábola das 10 virgens, que é Mateus 25, versículo 1 em diante. É onde está o nosso assunto. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. O irmão Branham disse que virgem significa santificada. Ambas as 10 eram santificadas. 5 eram prudentes, tinham azeite consigo, e 5 eram loucas.
não carregavam azeite consigo. O irmão Branham disse que as 5 virgens prudentes, a que tinham azeite, que representa o Espírito Santo, esta é a esposa, esta é a noiva, que não passa pela tribulação. E as 5 loucas é a igreja, a virgem Nécia. Ela também é virgem, ela é pura, são boas pessoas, boas igrejas, mas são nécias, elas não têm o Espírito Santo, são apenas santificadas, estão vazias. Amém. E Jesus segue dizendo: tomando as suas lâmpadas, as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. O que é o esposo? Na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 101, o irmão Branham diz o que é o esposo. Então a noiva conhecerá o seu esposo, conhecerá seu companheiro, a palavra revelada. O esposo não é um homem. Uma mente muito carnal pensaria isso. Aqui o esposo é apenas um símbolo, uma representação. O esposo é a palavra revelada. Cristo é a palavra. Amém. E Jesus segue dizendo: e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E acabou a luz. Não consigo nem enxergar aqui. Deixa eu botar um aqui. Está transmitindo igual. Posso continuar? Está transmitindo igual. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. O irmão Branham diz que adormecer é que na primeira era havia virgens prudentes e virgens loucas, e elas adormeceram. Tardou o esposo não veio na primeira era, não veio na segunda, não veio na terceira, e todas elas foram adormecendo, foram à sepultura. Mas à meia-noite, o irmão Branham diz o que é a meia-noite. Na mensagem Perguntas e Respostas sobre os Selos, parágrafo 45, ele diz o que é a meia-noite. E então note agora que elas eram virgens da última vigília, considerando as vigílias. Tinha havido 7 vigílias, e na 7ª vigília, à meia-noite, ao que vamos chegar agora. Veja, agora, nesta vigília da meia-noite, estas virgens despertaram e prepararam suas lâmpadas, e entraram enquanto as virgens adormecidas, reticências. Então, o que é a meia-noite? É a 7ª vigília. E conforme o conflito entre Deus e Satanás, parágrafo 261, o que é a 7ª vigília? A mensagem do 7º anjo. A meia-noite é a 7ª vigília, e a 7ª vigília é a mensagem do 7º anjo. Não de um oitavo, não de um africano da Costa do Marfim, não de um William Soto, ou seja quem for, mas é a mensagem do 7º anjo, a hora da meia-noite. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo. O esposo é a palavra revelada. Saí-lhe ao encontro. Foi à meia-noite nos Estados Unidos, a 7ª vigília, a mensagem do 7º anjo, é que o esposo veio, Cristo, a palavra revelada. Amém. E o irmão Branham diz na Festa das Trombetas 240: eu olhei para cima e vi que são 12 horas. A hora da meia-noite está aqui, amigos, sobre nós. Veja quão perfeita é a Escritura. O irmão Branham estava pregando de manhã. Eu estava lendo no início da mensagem ali. E ele disse: veja, agora é meia-noite. Ele não estava falando de um horário, ele estava falando da Escritura. E ele ainda diz: veja quão perfeita é a Escritura. A hora da meia-noite, a revelação dos selos, estava ali nos Estados Unidos. Foi quando o Filho do Homem veio, foi quando Cristo veio, porque todas essas parábolas aqui, Mateus 24, 25, está falando sobre o 7º selo, está falando sobre a vinda do Senhor. Ele fala várias vezes: vocês não sabem, vigiai o dia e a hora em que o Senhor há de vir. É por isso que os crentes da mensagem não viram a segunda vinda, porque não seguiram o conselho de Jesus.
Jesus disse: vigiai, porque ele virá como ladrão. O ladrão vem e rouba a sua casa, você só fica sabendo no outro dia. Eles não vigiaram, o ladrão veio. Eles acham que ele tem que vir, e todo olho tem que ver, mas sua vinda, a vinda do Filho do Homem é como ladrão. Amém. E na mensagem do rápido, parágrafo 88 em diante, ele diz o seguinte: ele ordenou que estas coisas fossem assim, e tem que mandar estas coisas. A primeira coisa que sucede quando ele começa a descer dos céus é um alarido, que é uma mensagem para juntar as pessoas. Primeiro vem uma mensagem: agora é o tempo de adereçar as lâmpadas. Quando há o clamor, é tempo de adereçar as lâmpadas. E o irmão Branham está dizendo, em 1965, quando estava pregando rápido, agora é o tempo de adereçar as lâmpadas, não no futuro. Amém. Em que vigília foram adereçadas as lâmpadas? Na 7ª vigília. Na 6ª. Não na 6ª, mas na 7ª. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. Algumas das virgens encontraram que nem ainda tinham azeite em suas lamparinas. Porém agora é o tempo de adereçar as lamparinas. É o tempo do capítulo 4 de Malaquias. É o tempo de Lucas 17:30. Quem é Malaquias 4? Quem é Lucas 17:30? É o irmão Branham. E é nesse tempo que há o clamor. E as virgens prudentes têm que adereçar as suas lâmpadas. E ele segue dizendo: e todas as demais profecias que vemos perfeitamente colocadas nas Escrituras para este dia. E as vemos claramente. Não há maneira de que, e vendo as coisas sucederem, reticências, aí, meu precioso irmão e irmã, e Deus no céu sabe que eu posso morrer aqui mesmo nesta plataforma. Você deve se dar conta das coisas, é tremendo. Quando você vê a Deus descer do céu, mostrar-se diante de grupos de gente, declarar-se assim, como sempre o tem feito. É isso, é a verdade com esta Bíblia aqui aberta. Amém. O clamor da meia-noite foi a mensagem do 7º anjo, foi a revelação dos selos. E na profecia para o Brasil, diz que haveria uma hora da meia-noite no Brasil. No final da profecia concernente ao Brasil: porém abrirei os ouvidos na hora da meia-noite, e ouvirão sermões do Senhor nesta terra, e há de vibrar e revibrar a nação inteira, e a glória de Deus estará lá como as águas que cobrem os mares. Bom, essa meia-noite foi no tempo do irmão Branham, nos Estados Unidos, quando o esposo veio, os selos foram revelados. Porque na profecia para o Brasil diz que haveria uma meia-noite no Brasil. É muito simples. A meia-noite é quando o esposo vem. O esposo é a palavra revelada. A palavra revelada só veio para nós aqui no ano 2000, no Brasil. Foi hora da meia-noite para nós. Amém. Nós reconhecemos o esposo. Eu queria ler o restante aqui da parábola das 10 virgens, tem muita coisa ainda, mas eu vou deixar para a próxima. Deus vos abençoe.